Irmãos, a paz do Senhor, boa tarde, boa noite ou bom dia, né? Depende da hora que você vai estar assistindo esse vídeo. Nós vamos dar início ao estudo da carta aos Coríntios, né? No capítulo 8, 2 Coríntios no capítulo 8. Antes da gente dar início à leitura, eu quero pedir a Deus que Ele abra nossa mente, nosso coração, para que possamos receber essa palavra e possamos ser edificados através dela, transformados através da sua palavra. Deus, que a sua presença ela nos enche e que nós possamos ser cada vez semelhante a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos entrar um pouquinho dentro do contexto histórico antes de a gente iniciar a leitura aqui da carta, do texto em si. Bom, tudo se inicia em Atos no capítulo 11, no versículo 27, quando alguns profetas descem de Jerusalém para Antioquia, no período em que o evangelho crescia grandemente. E dentre esses profetas existia um rapaz chamado Ágabo, que, tomado pelo Espírito, ele predisse que uma grande fome haveria de afetar o mundo. O que se cumpriu durante o governo do imperador Cláudio, no ano de 41 depois de Cristo, até o ano 54 também depois de Cristo. Então, com essa notícia, os crentes da Síria decidem fazer um levantamento ofertório e enviar para a Judéia através de Barnabé e Paulo. Mais à frente, em Atos, no capítulo 18, no versículo 2, o imperador ele expulsa de Roma os judeus, e onde muitos deles retornam para Israel sem condições de sobreviver. E então Paulo ele começa a agilizar esse levantamento ofertório entre as igrejas da Galácia, da Macedônia e da Ásia Menor, né? Então vamos para o texto. O versículo 1 vai dizer assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida à igreja da Macedônia, porque no meio de muita provação, de tribulação, manifestaram a abundância de alegria e profunda pobreza deles, superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito, que, como começou, assim também complete essa graça entre vós. Como, porém, em tudo, manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade de vosso coração. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto: completai agora a obra começada, para que assim como revelaste a prontidão no querer, assim a leveis a termo segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles que venham a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Mas graças a Deus, que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo, e mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. E com ele enviamos o irmão, cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho dessa graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade, evitando assim que alguém nos acuse em face dessa generosa dádiva administrada por nós, pois o que nos preocupa é procedermos honestamente não só perante o Senhor, como também diante dos homens,
Com ele já enviamos nosso irmão, cujo zelo em muitas ocasiões e muitos medos e de muitos modos temos experimentado. Agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita fé e confiança em vós. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nosso irmão, são mensageiros da igreja e da glória de Cristo. Manifestai, pois, perante as igrejas, a prova do vosso amor e da nossa exultação a vosso respeito na presença desses homens. Bom, como nós sabemos, uma profecia do profeta Ágabo havia se cumprido, né? A fome tinha chegado em Roma e o imperador Cláudio havia expulsado os judeus daquela cidade. Eles retornaram para Jerusalém, muitos deles sem uma moradia e passando, enfrentando uma grande necessidade. No versículo 1, Paulo está dizendo assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Bom, o conceito mais simples que conhecemos de graça é o favor imerecido que recebemos de Deus. Aqui, o apóstolo Paulo, ele nos ensina que a graça do Senhor está também em nos usar para sermos um canal de bênção para abençoar outras vidas. Ou seja, todas as vezes que eu faço algo para alguém, é Deus dando graça para que através de nós eu possa abençoar outra vida. Só que a problemática está em acharmos que o que fazemos porque somos bons. É aquela autossuficiência nossa. Eu faço porque eu sou bom. E se esse é o pensamento em que nós temos nessa atitude ou ao fazermos algo para alguém, já isso fala muito mais a respeito de nós e dá-se a entender de que nós não entendemos de fato o verdadeiro evangelho, né? Um exemplo disso é no Marcos, no capítulo 10, versículo 18, quando o jovem rico ele se aproxima de Jesus e o chama de bom mestre. E a resposta de Jesus é tão linda, porque ele indaga ele, né? Por que me chamas de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. E uma coisa que eu aprendi é que quando esse jovem ele interpela Jesus, ele vai até Jesus me chamando de bom mestre, é porque no seu interior ele se achava bom. E a gente consegue ver e ter essa percepção ao decorrer do versículo, no livro de Marcos, porque ele faz uma pergunta para Jesus, questionando o que lhe falta, o que ele precisava fazer a mais para obter uma moradia. E Jesus ele começa dar os pontos, dar uma resposta, e ele diz que ele é cumpridor da lei e tudo mais. E Jesus fala para ele, então, olha, larga todos os seus bens e dê aos pobres. E ele percebe que ele não era tão bom assim para obtê-lo, tão bom quanto ele pensava que ele era. Como Jesus disse, e ninguém é bom a não ser o Pai que está no céu. No versículo 2, Paulo está escrevendo isso aqui, ó. Porque no meio de muita prova de tribulação, escrevendo aqui a respeito da igreja de Macedônia, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza dele superabundou a riqueza da sua generosidade. Então, a igreja de Macedônia ela tinha todo o pretexto para não ajudar os irmãos da Judéia. Era uma igreja que estava vivendo um tempo de pobreza, mas não usaram desse argumento, que eram pobres, para não participar dessa ação ofertória aos irmãos da Judéia. Mas, ao contrário disso, como o texto mesmo diz, apesar da tribulação e pobreza, eles foram felizes e generosos. Versículo 3, Paulo vai dizer assim: porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. A contribuição voluntária deles e dar além do esperado, como acabamos de ver no texto, acredito eu que deixa o apóstolo numa grande felicidade no seu interior, porque eles não puseram a sua necessidade acima da necessidade dos irmãos, mas foram voluntários e deram até mais do que eles podiam dar para ajudar os irmãos da Judéia. No versículo 4 você vê que que Paulo vai dizer a respeito deles, porque ele vai falar o seguinte: pedindo-nos com muitos rogos. Esse muitos rogos aqui é como se estivessem insistindo ali que eles
pudessem ajudar os irmãos que estavam na Judéia, como se fosse pelo amor de Deus, Paulo, por favor, nós te imploramos que nós sejamos participantes dessa graça de assistência aos santos. Né? Aqui a gente vê que essa é uma continuação do versículo 3, porque, como eu disse, eles estavam pedindo, como se estivessem insistindo, a ajudar os irmãos da Judéia, né? Pedindo com muitos rogos aqui, por favor, Paulo, pelo amor de Deus, façamos que nós sejamos contribuintes e participantes dessa graça que é ajudar os irmãos que estão na Judéia. No versículo 5, não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Os irmãos da Macedônia, eles entenderam que mesmo com pouco, ainda assim eles poderiam ajudar os irmãos da Judéia. Eles enxergaram a necessidade dos irmãos e deram-se a si mesmo, a Deus, ou seja, eles se voltaram para Deus de forma que Deus os ajudasse a fazer a sua vontade, que era ajudar os irmãos da Judéia, né? Que era ser participantes, ser generosos, que é uma graça de Deus também. A generosidade faz parte da graça de Deus. E quando somos alcançados por essa graça nos transforma e nos faz ser participantes ou querer ajudar outras pessoas. Mas, como eu disse, não porque somos bons, mas porque fomos alcançados pela graça. Né? E hoje em dia nós conseguimos observar e ver em alguns lugares pessoas se aproveitando dessa generosidade para poder obter um benefício próprio, para poder alancar a sua imagem. Mas não, nós fazemos isso porque somos alcançados pela graça que Deus nos deu. E através da graça, nós somos transformados ao ponto de ajudar outras pessoas. No versículo 6, Paulo está dizendo o seguinte, que eles recomendaram a Tito que, assim como começou, também complete essa graça. Essa carta ela foi escrita aproximadamente há 1 ano atrás, né? E eles começaram o levantamento de oferta, tudo mais, e até um ponto que eles pararam esse levantamento ofertório, onde a igreja, o Paulo, ele recomenda a Tito a retornar à igreja de Corinto para poder retornar essa oferta, né? Tanto que no início nós vemos que ele mostra para a igreja da Macedônia, a igreja dos Coríntios, perdão, que as outras igrejas da Galácia todas estavam levantando e ajudando a sua oferta, e mostrando para os irmãos de Corinto, que começaram, mas não terminaram, pararam, que as igrejas estavam avançando, deram continuidade na sua oferta. Então ele no versículo 6 diz assim, o que nos levou a recomendar a Tito, que começou assim também, complete essa graça entre vós. Quando o apóstolo ele tratou dessa contribuição, inicialmente a igreja de Corinto, eles começaram até bem, né? Mas, como eu disse, depois foram desanimando nas ofertas, e essa coleta, como eu disse, tinha começado há 1 ano atrás. Então, ele envia Tito para recomeçar e para orientar a igreja que continue e recomece esse levantamento ofertório. Versículo 7, como porém em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Esta graça que Paulo está falando aqui é a respeito da generosidade. Né? O que Paulo está dizendo é que na igreja de Coríntios existia muitos crentes que cresceram sim no conhecimento da palavra, na fé, sabedoria, no cuidado, mas tinham bastante dificuldade em crescer nessa graça que é a generosidade. Viviam fartamente, enquanto ao seu redor tinham gente passando fome e eles não tinham quem estender a mão para poder ajudar, ou eles não estendiam a mão para poder ajudar. Né? Eles começaram a levantar uma oferta, daí pararam, desanimaram e esqueceram desse voto que eles fizeram, enquanto a igreja estava precisando da contribuição dos irmãos de Corinto. Não vos falo, no versículo 8, não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Paulo ele não está impondo para a igreja de Corinto uma ordem, como vemos em alguns lugares, né? Alguns líderes que se aproveitam
de sua posição para ordenar ou estipular uma quantia, mas para que desperte neles, né, na igreja de Corinto, a sinceridade e o amor em fazer com alegria, em doar com alegria, em ofertar com alegria. Né? A gente vê que aqui Paulo não tem nenhuma, como ele disse, não está colocando nenhuma ordem, olha, eu estou te ordenando, ou seja, eu preciso que 10 irmãos aqui venham com um voto de R$1.000 para abençoar um irmão. Não, quero que vocês façam um serviço voluntário, que parta do seu coração, que vocês deem espaço para Deus agir no seu coração e que vocês possam ser generosos. No versículo 9, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que ele, pela sua pobreza, vos tornasse rico. Aqui a gente vê o maior exemplo, né, de generosidade em que podemos nos espelhar. Né? O que o apóstolo Paulo está referenciando aqui é um Cristo que abriu mão de sua glória, né? Que veio, se fez homem, se fez servo, para que pudéssemos sermos salvos e para que para que pela sua pobreza, né, dele vindo aqui, nos tornássemos ricos. A referência está em Filipenses, no capítulo 2, do 7 ao 11. Né? Eu vou estender aqui um pouco, do 10 ao versículo 11, que Paulo está dizendo assim, ó, e nisto dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado, lembra que quando ele diz no versículo 6, que ele envia a Tito para que ele recomece, então, como eu disse que eles escreveram essa carta há um ano atrás, ele está reforçando aqui mais uma vez isso. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado, ou seja, um ano que eles, há cerca de um ano depois que ele começou, que a galera levantou e parou, e no ano seguinte Paulo escreve, lembrando ele dessa oferta generosa que a igreja da Macedônia, a igreja os irmãos estavam na Judéia, precisava. Nisso dou minha opinião, pois a vós de que desde o ano passado principiais, não só a prática, mas também o querer, convém isto. Completai agora a obra começada, para que assim como revelaste prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo a vossa posse. Paulo, ele exorta, né, aqui, como eu disse, a igreja a terminar o ato do levantamento ofertório, porque se passaram exatamente um ano e a igreja não terminou a oferta, o levantamento ofertório, que eles começaram há cerca de um ano atrás, enquanto os irmãos da Judéia estavam precisando de ajuda. Né? A ideia é que eles tinham compromisso com a promessa ou com o voto que eles fizeram de contribuir. Né? Versículo 12 e 13. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o homem tem e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Aqui nós vamos ver que o apóstolo está falando do princípio da proporcionalidade. Né? Você dá de acordo com o que você tem. Né? Porque a ideia não era e nem Deus quer, e nem o apóstolo Paulo queria, que os irmãos eles se sacrificassem para que os irmãos da Judéia ficassem bem. Né? Não é que eu vou dar todo o meu alimento e vou passar fome. Não é que eu vou dar todo o meu pouco dinheiro ou dar o dinheiro de um compromisso e ficar endividado, mas dar de acordo com aquilo que eu posso dar e dar com alegria. Né? Às vezes nós vemos que em alguns lugares as pessoas até querem fazer um ato ofertório, um ato profético, um ato patético, como nós conhecemos, a respeito de valores, de ofertas, de quantia, e muitas pessoas são enganadas através disso, porque vão enganadas porque um rapaz ou um pastor chama e, vem, dá tudo que você tem, e às vezes a pessoa só tem aquilo dali, quando na verdade Deus não é isso que Paulo está dizendo, né? Desculpa, não é isso que o apóstolo Paulo, nem Deus está se dizendo, né? Que vai passar necessidade para eu poder ajudar o teu irmão. Eu tenho que agir de acordo com a proporcionalidade daquilo que eu tenho para ofertar e ajudar o meu próximo, né? No versículo 14, Paulo vai estar dizendo aqui a respeito de uma ajuda mútua, né? Suprindo a vossa abundância no presente, suprindo a abundância dos irmãos da Judéia no presente, na falta deles. Do mesmo modo que a abundância daqueles que vêm a suprir a vossa falta, e assim hoje haja igualdade. Um conceito aqui de ajuda mútua, né? Eles estão passando a necessidade hoje,
mas futuramente possa ser que vocês passem uma necessidade e eles possam ajudar vocês conforme a necessidade que vocês estejam passando. No versículo 15, ele traz uma referência de Êxodo no capítulo 16, né? No passado, Deus suprindo com a necessidade do povo, que vai dizer assim, no versículo 15, como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Eu vou estender um pouquinho a nossa leitura aqui, do 16 ao 24, ela está dizendo assim: mas graças a Deus, que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo, e mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. E com ele, enviamos o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no nosso desempenho dessa graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. Pois o que nos preocupa, e isso aqui é muito interessante o que Paulo diz, pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Eu vou até ler de novo. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não somente perante o Senhor, como também diante dos homens. Com eles enviamos nosso irmão, cujo zelo, em muitas ocasiões e de muitos modos, temos experimentado. Agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros da igreja e da glória de Cristo. Manifestai, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor e da nossa exultação, a vosso respeito na presença desses homens. Irmãos, no capítulo 16 ao 24, nós vemos uma preocupação do apóstolo Paulo no que diz a respeito em fazer o que é bom para os olhos de Deus, primeiramente, e depois perante aos homens, aos olhos dos homens. A gente percebe aqui, e nota-se, uma preocupação com o Evangelho de Cristo Jesus. Existe também a voluntariedade de Tito em ir à igreja de Corinto para ser cooperador junto a eles. Uma das suas preocupações do apóstolo Paulo também, assim como ele disse no versículo 20, que a gente frisou, leu 2 vezes, era que se levantasse falsas acusações sobre o desvio de verba da igreja. Havia em Corinto ali muitos judeus que perseguiam o Paulo, não o tinham como um apóstolo, e provavelmente ficavam ali à espreita esperando qualquer tipo de falha ou algum ato sequer para que pudessem acusar Paulo de um desvio de verba. E nós vemos ali que a preocupação de Paulo a respeito disso, porque ele quer manter ali um cristianismo, um evangelho ilibado, né? Sem falhas, sem culpa, um evangelho sincero, reto, diante de Deus e diante dos homens. O que é diferente, muito diferente de hoje, que a gente observa nos últimos versículos a preocupação de Paulo com a imagem libada do Evangelho de Cristo, mas hoje em dia nós vemos os pastores e líderes sem pudor nenhum, sem preocupação nenhuma em se enriquecerem descaradamente, se aproveitando da fé dos irmãos. Nós podemos conhecer e observar alguns profetas do Pix, ou pastores do Pix, onde eles negociam ali uma cura através de uma oferta. Ele negocia ali uma porta aberta através de uma oferta. Então, você vê as pessoas enriquecendo com o dinheiro comprando a fé alheia dos irmãos, enquanto alguns irmãos estão passando necessidade, passando fome, tendo dívidas na sua casa, e muitas das vezes sem ter o que comer, e eles não estão se preocupando a não ser em encher o seu próprio bolso. Mas o apóstolo Paulo, aqui ele está dizendo que a preocupação dele é que não se levante ou não tenha razão nenhuma para que alguém venha falar a respeito dessa generosidade, essa administração generosa que eles têm, de administrar esse dinheiro, levar esse dinheiro aos irmãos, essas ofertas aos irmãos que estavam necessitados na Judéia. Então,
o que Paulo está dizendo aqui para a igreja de Coríntios, no capítulo 8, é que a generosidade, ela faz parte da graça. Eu não oferto, eu não ajudo meu irmão porque eu sou bom. Não. Se eu oferto, se eu ajudo algum irmão na necessidade que ele tem, é porque eu entendi que a graça me alcançou. E essa graça gera em mim a generosidade para que eu possa ser um canal de bênção na vida de outros irmãos. Nós vemos que Paulo ele não está ligado e apegado ao valor ofertório e em dinheiro, mas sim na preocupação de ajudar os irmãos necessitados. Irmãos, que essa palavra ela entre no seu coração e que que Deus gere em ti e em nós, na nossa vida, a generosidade, o espírito voluntário de compartilhar e não pôr as necessidades, as minhas necessidades acima da necessidade dos nossos irmãos. Que essa palavra ela encha os nossos corações de generosidade. Que possamos ser igual aos irmãos da Macedônia, que mesmo com tão pouco que tinham, não se pouparam em ajudar os irmãos que precisavam, que eram necessários. Que nós possamos ter o mesmo compromisso que o apóstolo Paulo tinha em apresentarmos o evangelho ilibado, um evangelho sem interesse, um evangelho onde na verdade se preocupa com a dor e com a necessidade do próximo, porque esse é o verdadeiro evangelho. Amém, irmão? Que essa palavra ela fique nos nossos corações, que o Senhor nos encha da sua palavra e nos encha da sua generosidade, que nós possamos entender que se somos generosos ou se fazemos algo de bom para outras pessoas, isso não parte de nós, mas sim da graça que nos foi alcançada. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma ótima semana. Amém.